Se você deseja compartilhar o texto bíblico com alguém numa perspectiva cristã, deve seguir orientações e exemplos bíblicos, desde que eles sejam normativos e não apenas descritivos, à luz da vida e dos ensinos de Jesus. O que acontece? Às vezes a gente quer interpretar a Bíblia, mas sem observar que uma coisa é o texto contando algo, outra coisa é o texto exigindo algo de nós. Parece a mesma coisa, mas não é. Então a gente tem o pessoal lá caminhando no deserto, é uma narrativa. A gente tem, por exemplo, a igreja nascendo em Atos, é uma narrativa. A gente tem o Evangelho, é uma narrativa. Quando vem uma orientação, seja de Jesus, dos apóstolos, de Moisés ou dos profetas, opa, peraí, qual é a dica? E aí a gente faz uma outra questão, vamos contextualizar, à luz da vida e dos ensinamentos de Jesus. Porque às vezes, vou pegar uma coisa simples. Pastor, desculpa. Sim. A normativa está relacionada à regra e disciplina? Exatamente, o descritivo só está narrando, só está contando. É como, por exemplo, vamos pegar... como crescer os meus inimigos, muitos são os meus adversários, muita gente se levanta para dizer que não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és o meu refúgio, tal, não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma, tal, até que ele fala que vai quebrar o queixo dos caras. Enquanto eu estou dizendo que ele é a minha glória, a minha força para vencer, ele é o meu refúgio, né? Eu não vou temer os 10 milhares que me cercam, embora ali no sentido é bélico, mas a minha guerra não é contra carne nem sangue. Então é bom lembrar, o salmista, né? O salmista não é cristão. O salmista não é cristão. Eu sou cristão. Davi é quebrador, pega um, pega geral, mata, larga o dedo. Davi é outro nível. Eu não sou Davi, eu sou um seguidor de Jesus. A minha arma é a paz, a minha arma é a mensagem, a minha arma é o evangelho. Então eu, por exemplo, não tenho que matar alguém que não crê em Deus. Eu sou um cristão. Então percebe que assim, a gente não vai reproduzir aquilo que Neemias fez. Quando o camarada casou com a dona lá, era julgo desigual, deu-lhe uma coça nos caras. Já pensou? Imagina, pensa na cena. Você está numa igreja, né? E aí nisso a orientação, digamos que a orientação na sua igreja seja o quê? Crente só casa com crente. Eu, pelo menos, não acho que todo mundo que está dentro da igreja é crente. Então, para mim, pode ter julgo desigual dentro da igreja, mas aí é outro assunto. E aí, nesse caso, porque tem gente que vai para o céu da onça, Anderson. Aí, nesse caso, em relação a essa situação, o que acontece? Digamos que, de repente, você esteja numa igreja em que, olha, quem é crente só casa com crente. E crente, né, que eu estou falando, é membro da igreja, batizado, bonitinho, que canta Castelo Forte. Pronto. E aí, nesse caso, de repente, né, o rapaz foi e casou, né, com a menina que está todo sábado lá, danada sou eu. E aí, o que acontece? Já pensou? O pastor vai, pega-lhe um porrete e senta nas costelas do irmão? Não cabe isso. Por que não cabe isso? Porque somos cristãos. Nós somos cristãos. Então, como cristãos, nós não aplicamos esse tipo de atitude. Nós temos uma atitude diferente. Então, diante de uma situação dessa, é importante lembrar, né, que assim, o texto, ele está deixando claro para nós que se você deseja compartilhar o texto bíblico com alguém numa perspectiva cristã, deve seguir orientações e exemplos bíblicos. Então, qual é o exemplo bíblico que eu tenho aqui? Qual é o exemplo bíblico que eu tenho, desde que ele seja normativo? Porque senão também, vamos lá, eu quero um carro, eu vou na agência e vou ficar rodeando o carro.
Todo dia eu vou dar uma volta no carro. E no sábado eu vou dar, no sétimo dia, eu vou dar 7 voltas. E aí eu vou dar um grito lá dentro. Deu pra... Não, tem gente que lê a Bíblia. Hã? Às vezes dá certo. Aí o que acontece? Tá. Aí, em relação a isso, como você é problema do... Quando eu me converti, eles deram volta no terreno 7 domingo, e aí você comprou um terreno pra mim. Bem, é aquele negócio seguinte, como você é da jurisdição do pastor Joel, eu não falo nada. Isso daí é ele que... Não, eu falei lá que eu me converti. Eu não falei que eu me converti. Entendeu? Não, eu sei que não foi aqui. Só estou dizendo que você é caso do pastor Joel, então eu fico na minha. Mas agora, em relação a isso, eu não sei se dá pra gente perceber que assim, tá na Bíblia? Tá na Bíblia, você vai amar o teu próximo e vai odiar o teu inimigo. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia quando Satanás fala para Deus, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Tá na Bíblia. Satanás está falando isso. Tá na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, aquela palavra de Satanás, embora seja de Satanás, ela está registrada nas Escrituras, que não deixa de ser palavra de Deus, contando a palavra de Satanás. E por causa disso, a gente vai pegar aquela frase do diabo e carregar como verdade para a gente? Então é importante a gente reparar que assim, o fato de estar na Bíblia não quer dizer que é para a gente sair fazendo. Claro que obviamente você pode pegar e ir fazendo um monte de coisa, mas a pergunta é, o que Jesus faria? O que Jesus orienta a partir disso daí? Porque naquela época era olho por olho, dente por dente. Agora a gente está na graça, né? Diferente, a gente tem que fazer o que... Mas o problema é que é o seguinte, a gente ainda hoje tenta dar lição, né, nos irmãos que a gente acha que precisa de uma ação de Jeová e que Jeová está usando a gente, né? De vez em quando assim, tem a questão agressão física, talvez nem tanto, mas uma puxadinha de tapete, né, boicotar o trabalho do irmão porque ele precisa de uma lição. Então tem um monte de coisa que acontece. Tá dando para entender? Não, aqui não, porque aqui é Rio de Janeiro, mas na Baixada de onde eu venho, né, lá o prefeito não é Marcelo Crivella, não. E aí nesse caso, em relação, aqui é outro nível, né? Pavuna, Leblon, Gávea, Rio de Janeiro, é outra coisa. E aí nesse caso, né, é importante, Rio de Janeiro, é outro nível, eu sou de Caxias, pô. Então, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, eu sou cristão, então vamos pensar na violência, não apenas na questão de dar uma burdoada na pessoa, mas a questão de a gente assim, praticamente matar a pessoa na unha, agredir a pessoa, aquela pessoa que assim, vou na igreja, vou ver fulano de novo, né? Então, às vezes a gente, sabe, por exemplo, amaldiçoa as pessoas, não numa maldição como se fosse mágica, mas falar mal dos outros é maldizer, e maldizer é amaldiçoar, é falar coisa ruim, né? E aí, eu não sei se dá para perceber que assim, lá na Bíblia, você vai ver gente amaldiçoando, e até em nome de Deus, mas aí eu pergunto, nós, como cristãos, podemos fazer isso? Está na Bíblia amaldiçoar os outros, mas a gente vai amaldiçoar os outros? Então, é aí onde eu quero chegar, que assim, é preciso... Paulo mandou a gente entregar na mão de Satanás. Isso, mas ali, eu não sei se dá para você perceber... Não, você não me pegou não. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Ele falou... Sem problemas. Mas o que acontece? Aquele cara, ele já estava de certa forma na jurisdição de Satanás. O que a igreja iria fazer é simplesmente homologar. Porque qual é a mentalidade que a gente tem na igreja, né? Vamos lá. O que é um ministério pastoral abençoado? Eu peguei essa igreja com 50 membros, agora ela tem 250. Aí eu pergunto, a gente está falando de loja? A gente está falando de comissão? A gente está falando de juros? Ou a gente está falando de conversão? Quando eu cheguei aqui, as nossas entradas eram de 5 mil, agora as nossas entradas são de 50 mil. Agora, por exemplo, olha bem o raciocínio.
Vamos fazer uma limpa aí. O cara tá pegando a mulher do pai dele. Pô, e vocês estão fazendo vista grossa para esse negócio? Pelo amor de Deus, que bagunça é essa aí? Eu vou ter que ir para resolver essa bagunça? Então, olha a democracia de Paulo. É o seguinte, hein? Não quero saber mais disso. E entrega esse cara para Satanás. Ou seja, o que ele já está fazendo, já está no esquema já. Só que a igreja está assim: a gente não pode botar nosso irmão no mundo. Ele já está no mundo, igreja. Ele já está fazendo a vontade de papai Satã há muito tempo. Está entendendo? Ele está no colo do vermelhinho. O pior afastamento não é o cara que está lá curtindo o samba do Catinguelê, não. O pior afastamento é do cara que está dentro da congregação, mas não está na congregação. E aí, eu não sei, por isso que eu estou falando que para mim o julgo desigual é um negócio muito mais complexo, né? Então, a respeito desse assunto, é importante reparar que, olha a importância da interpretação bíblica, porque parece que é o seguinte: Paulo tem o poder de chegar e falar o seguinte: agora ele é do diabo. Não, dá para entender lendo. Entende? Vou pegar uma coisa simples, né? O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e não necessariamente você liga como se o céu batesse continência para você. Não. A igreja está aqui para quê? Para ligar e desligar. Sim, mas o que é o ligar e o desligar aqui? É fazer na terra a vontade dele, como a vontade dele é feita no céu. Não é a gente que está daqui com o controle remoto dizendo que Deus faz o que Deus ou não faz. Não é a gente que está aqui dizendo se ele abre a porta ou não abre a porta. A gente abre a porta do céu quando traz pecadores para o reino. Mas tem gente que pega isso para dizer que a gente faz mágica, que a nossa oração é uma alavanca, a mão de Deus está parada, Deus está assim: não quero fazer. Vai fazer sim, porque eu estou orando. Deu para entender? Então é um tipo de situação que assim, você pode até rir, mas é desse jeito. Tem gente que confunde a fé cristã com mágica. Não aceita, Deus. Entende? Não, assim, o fato da pessoa não aceitar, eu até entendo. Eu, por exemplo, eu não aceito ser pobre, mas agora, é diferente você não aceitar algo, né? Até porque é o seguinte: não quer dizer que Deus te deu aquele algo. O fato de eu estar doente não quer dizer que Deus me deu a doença. Mas agora, é importante lembrar que assim, eu não aceitar não significa eu mandar em Deus, é diferente. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque eu lembro de uma irmã que estava se tratando de câncer, e ela falou que teve um cara que foi fazer uma visita na casa dela e falou que ela estava com câncer porque ela aceitava o câncer. Aí eu cheguei para ela e falei assim: irmã Ana, se a irmã aceitasse o câncer, a irmã ia fazer quimioterapia? Se a irmã aceitasse o câncer, a irmã ia fazer radioterapia? Se a irmã aceitasse o câncer, a irmã ia estar indo ao médico, fazendo exame, tomando medicamento? Então, irmã, a senhora não aceita o câncer, não. Não escuta. Tudo bem que o amigo de Jó veio com toda boa intenção para te confortar, mas é o seguinte: a irmã não tem que se sentir culpada. Já não basta estar com câncer, ainda tem que se sentir culpada, né? Então, e a irmã já passou pelo processo. É remissão que fala quando a pessoa fica naquela situação que não, acho que a palavra não é cura, né? Mas a pessoa acha que passa um período, aí ela está limpa daquela situação, aí tem que esperar acho que 5 anos para depois voltar, uma coisa mais ou menos assim. Eu não entendo disso, mas assim, a irmã, graças a Deus, o cabelo voltou a crescer, firme na igreja e tudo tal. Mas deu para entender que assim, o não aceitar é o que faz a gente ir à luta, né? É aquele caso assim: não, peraí, eu não aceito ficar sem pagar meu aluguel, eu vou dar meu jeito. O problema não é o não aceitar o problema. O problema reside em eu querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se eu fosse o Deus e Ele fosse o meu servo. Mas aí é o que eu estou falando. Às vezes a gente lê a Bíblia como se a Bíblia estivesse ajudando a gente a ser mágica. E a gente não está falando aqui de mágica. A gente está falando de um Deus. Quando eu penso em Deus, em oração, eu lembro muito de quando eu era pequeno, com a minha monareta, aro 20, e eu queria sair com a minha bicicleta, e minha mãe falava assim: aonde você pensa que vai? Quando eu penso em Deus, eu penso mais ou menos assim: Ele é uma pessoa. Eu quero fazer um negócio,
e eu peço a Ele em oração. Mas como Ele é uma pessoa e é responsável por mim e se importa comigo, muitas vezes Ele vai dizer: agora você não vai andar de bicicleta. Ah, mas eu mereço, mas agora o trânsito está perigoso. A questão não é se você merece ou não. Se você for agora, vai ser atropelado. Agora você não está pronto para ganhar esse dinheiro. Agora não é hora de eu te dar mesada, mas eu estou depositando na sua conta. Então, observa bem, quando eu oro, eu estou falando com uma pessoa. Então, às vezes, ele vai dizer sim, ele vai dizer não. E aí eu tenho que ter essa atitude. Por exemplo, olha, eu não quero ficar nos 30 ovos que a galinha chorou para colocar. E estou pedindo que o Senhor me ajude. E estou dando meus pulos, e estou fazendo o que eu posso. Mas não vou me revoltar contra o Senhor e nem vou cair na asneira de querer mandar no Senhor. É um absurdo o negócio desse. Entende? Mas lembra, a vida e obra de Jesus. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Ou seja, até Jesus, ele olhou para a cruz e falou assim: me tira dessa, mas se não tiver como tirar, estou aí. Então é importante, né, a gente ter essa compreensão.